Meditar esta noite, encontra-se em Hebreus capítulo 11, verso 6, que fala a respeito de fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que todos nós possamos ter fé e esperança que o Senhor, Ele está trabalhando em nossas orações, através das nossas petições, e você veio aqui hoje também para demonstrar essa fé, né? Porque sair de uma quarta-feira assim, corrida, agitada, você teve fé para estar no templo e buscar o santo e bendito nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus e aplicar a nossa fé. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nos colocamos diante da Tua bendita presença, nesta casa de oração. Casa essa, Senhor, que os Teus filhos já se fazem presente, ó Pai, e vieram aqui num só intuito, Pai, de Te adorar, bendizer o Teu nome, ó Senhor, prestar o nosso culto de adoração a Ti, e também receber de Ti, Senhor, o alimento necessário, Senhor, para continuarmos caminhando a jornada, Senhor, e trilhando a jornada para o céu. Pai querido, repreenda todo mal, sê conosco, Pai. Olha, Senhor, para todos aqueles, Senhor, que estão aqui, Senhor, buscando a Tua face. Derrama da Tua bênção sobre as nossas vidas. Perdoa também as nossas faltas, iniquidades, pecados, Senhor, transgressões, tudo que temos feito que não foi de Teu agrado, que Tu possa, Senhor, nos perdoar. Mas estamos aqui diante da Tua bendita presença, Senhor, para mais uma vez prestar um culto de adoração a Ti. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Podeis assentar, vamos adorar o nome do Senhor. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 430. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto faz, isto agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Ó, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo,
a mensagem do Senhor. Tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Glória a Deus, aleluia. Ainda o hino de número 202. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos no reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Bem, hoje nós estaremos dando continuidade na série de mensagens que foi iniciada na quarta-feira retrasada. Quarta-feira passada tivemos um culto abençoado com a presença do nosso pastor Camilo e então agora nós vamos dar continuidade. Você que trouxe sua Bíblia, abra junto comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos efetivamente falar do que Paulo escreve, como ele escreve esta carta. Meu desejo é fazer a leitura do capítulo inteiro, mas se vocês mantiverem suas Bíblias abertas, a gente pode ir mais
rápido, né? Para ganharmos tempo. Então eu convido você a fazer a leitura junto comigo apenas no verso de número 27. E aí depois a gente volta e segue dos versículos 1 a seguir. Na verdade, este é o versículo que eu mais amo. Colossenses capítulo 1, verso 27. Eu sou apaixonado por este versículo. Ele ferve em meu coração porque ele responde às questões que brotam nos nossos corações, principalmente com relação ao propósito da vida. Preste atenção. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que coisa linda. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus é maravilhoso, igreja, e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor e se deleitar na palavra do Eterno. Quero dar início aqui no capítulo 1, do verso 1 a seguir, quando Paulo vai se apresentar à igreja de Colossos. Vamos nos lembrar que na introdução desta mensagem, nós enfatizamos que Paulo não abriu a igreja de Colossos, nem a igreja em Laodiceia, nem a igreja de... agora me esqueci o nome dela, mas ali na região haviam 3 cidades que Epáfras cuida dos crentes. Hierápolis, a 3ª cidade, né, do outro lado do rio Lico, e ali nas águas termais, água quente no rio, do lado do rio onde tinha Hierápolis, águas mornas na cidade de Laodiceia. Então a gente entende porque Deus usa a metáfora de dizer para a igreja que antes fora quente ou fria, mas porque é morna, por causa que as águas termais que desciam daquela região do Vale do Lico, em Hierápolis eram águas quentes e termais, mas quando chegava em Laodiceia a água já era morna. Então Jesus usa aquela condição para mostrar para aquela igreja lá, falando através do apóstolo João. E aí Paulo, que não conhece a igreja, ele começa a apresentar Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Primeiro nós precisamos entender o que Paulo vem trazendo. Paulo vem trazendo, do verso 1 ao 8, a questão do evangelho, um evangelho que transforma. Veja, meus amados irmãos, a necessidade de nós estarmos atentos àquilo que a palavra afirma, não somente nos cultos, não somente quando a gente vem para a igreja e na comunhão, na congregação dos salvos, a gente ministra e ouve a palavra, mas o evangelho, ele precisa estar dentro dos nossos corações, porque ele é transformador. O evangelho, na verdade, é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, conforme Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16. O evangelho do Senhor, ele é transformador. Por quê? Porque ele não é filosofia humana, ele não é locubração humana, ele não veio do coração do homem, mas ele veio do coração de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos deu Cristo Jesus para nos salvar, louvado seja Deus. Então Paulo se apresenta como alguém que vai trazer o evangelho para aquela igreja de Colossos, e ele vai dizendo o quê? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós já ouvimos em algumas vezes, em alguns lugares, até mesmo em escola dominical, e isso não é ruim, porque é importante para nos colocar no nosso devido lugar. Quando os nossos mestres falam assim: olha,
Paulo começa as suas cartas, e vamos nos lembrar que Colossenses, ou a carta à igreja de Colossos e a carta aos Efésios são cartas gêmeas, as cartas primeiras que saíram das mãos de Paulo. Ele começa escrevendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Alguém trouxe o ensinamento, e ele é válido para nós, obreiros, de que Paulo começa se colocando como apóstolo, mas ele termina a sua mensagem como servo de Jesus. Isso é bom para poder deixar a gente no nosso devido lugar, que nós somos servos. Mas olhando para o texto, nós não encontramos Paulo com um comportamento de soberba ou orgulho. O que na verdade ele escreve: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Por quê? Porque ele não está querendo se colocar acima das pessoas, mas ele está querendo dizer assim: olha, eu sou o enviado de Deus para trazer as boas novas a vocês. Meus amados irmãos, eu entendo então por esse texto que eu e você, nós também somos enviados de Deus para levar as boas novas de Cristo Jesus a toda alma perdida, a todo aquele que precisa. Então veja como este texto ele é tão atual para os nossos dias. Eu e você, nós somos o bom cheiro de Cristo. Na verdade, Paulo vai dizer que eu e você, nós somos dispenseiros do Evangelho, nós somos ministros do Evangelho do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus, porque Deus te escolheu para que você seja um enviado dele, nesta terra, na terra dos viventes. Você e eu, nós temos uma função importante, da qual Deus, o soberano, o doador da vida, nos entregou com muito amor e carinho. Aonde veio esse amor, pastor? Na cruz do Calvário. Ele que não tinha pecado nos salvou, para que eu e você, no ano de 2025, possamos ouvir a sua palavra, que penetra, que vai até a divisão da alma e do espírito, e nos transforma, porque o Evangelho ele é transformador. Louvado seja Deus. Paulo começa a sua carta dizendo exatamente isso: o Evangelho transforma. E eu sou o enviado de Deus para falar de Jesus para vocês. Eu não sou ninguém, eu sou uma voz que fala de Deus para vocês. O que Paulo está dizendo é isso: eu sou o enviado de Deus para falar de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, o título que ele busca para si não tem outra finalidade a não ser aquela de dizer que o que eu venho trazer para vocês é muito maior, é muito melhor. Que eu e você possamos entender que nós, como filhos de Deus, como chamados das trevas para a gloriosa luz, nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade, porque paira sobre nós o privilégio de nós sermos resgatados por Cristo Jesus. Não vem de nós, não vem de nós, mas é do Senhor. Seguindo, nós vamos entender que o Evangelho ele não depende do homem, mas são os homens que dependem do Evangelho. Nós vamos perceber que Paulo, ele inicia falando a respeito dele, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Vai nos trazer então o entendimento de que é Deus, o soberano, que fala através dos homens e que ministra aos corações. O Evangelho é o significado, ele dá significado ao lugar. Nós vamos lembrar na introdução que a cidade de Colossos já estava em decadência, mas o Evangelho chegou e trouxe luz, trouxe vida. Até os dias de hoje nós falamos dessa cidade, por causa do quê? Por causa do Evangelho. As ruínas de Laodiceia estão lá na Turquia, as ruínas de Hierápolis também estão lá, mas não tem mais ruína da cidade de Colossos. Contudo, tem uma epístola do apóstolo Paulo, que já percorre mais de 2000 anos, falando daquela cidade,
não somente da cidade, mas principalmente dos seus cidadãos, que numa determinada época resolveram não se contaminar com as coisas deste mundo, mas glorificar a Deus o Todo-Poderoso. Eu e você, nós estamos nessa terra, meus amados irmãos, com uma única incumbência, como foi dito esses dias, com os pés na terra, mas o coração no céu, porque lá é a nossa morada. Nós estamos passando por este lugar, na verdade nós somos peregrinos neste lugar, porque o nosso lugar, a nossa eternidade é o céu, louvado seja Deus. Então passarão céus e terras, mas a palavra de Deus, essa não há de passar, porque fiel é o que prometeu. Então é o evangelho que transforma o lugar. Olha só, nós estamos aqui nesta igreja, a nossa casa de oração amada, e quantos não são os lugares que nós testemunhamos da transformação. Este lugar é um lugar que está sendo transformado cada dia pelo poder do evangelho, porque o evangelho transforma. Através da minha e da tua vida, o evangelho transforma as famílias, o evangelho transforma cidades, transforma bairros, ruas. Este lugar, quando nós chegamos, era um lugar diferente. Hoje ele é transformado em muitos lugares, em muitas ruas, porque lá mora um crente, lá mora alguém que dá testemunho de fé, como nós já ouvimos aqui pelo pastor Aderaldo, testemunho de fé e de esperança. O evangelho que transforma, ele transforma as pessoas, e ele transforma o lugar, louvado seja Deus. O evangelho tem poder em si mesmo, ele não depende de uma condição. Por quê? Porque a palavra é viva, meus amados irmãos. Nós vamos seguindo, o objetivo é ir até pelo menos o verso de número 23. Então, Paulo, quando se apresenta à igreja de Colossos, ele traz a sua saudação, ele trabalha com Timóteo. Timóteo aqui é tratado como irmão. Olha que coisa linda, porque nós temos as nossas funções, as nossas responsabilidades, nosso pastor presidente, nosso pastor local, os auxiliares, os outros pastores, a diaconia como um todo, mas não há título mais maravilhoso, não há um chamamento mais íntimo do que nós nos tratarmos como irmãos. Jesus nos trouxe essa condição. Quando vocês se tratarem como eu trato vocês, então eles lá fora saberão que vocês são minhas testemunhas. O que Paulo está tratando aqui, ao dizer que Timóteo, irmão Timóteo, ele está dizendo assim, não existe pessoa de maior confiança do que este homem que eu estou enviando para vocês. Olha que coisa linda. Então às vezes a gente perde o hábito de termos um relacionamento de verdadeira irmandade, mas a igreja ainda é lugar aonde os irmãos se cumprimentam com o ósculo santo, que dão glória a Deus, porque a igreja santa do Senhor, ela é o corpo do qual Cristo é a cabeça, louvado seja Deus. Então nós precisamos entender os detalhes do que Paulo traz a respeito desta carta e os assuntos que são tratados. Ele chama Timóteo meu irmão. Por quê? Porque é Timóteo que leva a carta junto com Tíquico, porque Epáfras fica junto com Paulo lá em Roma, e agora Timóteo tem que levar a carta, mas junto ele também leva uma pessoa muito importante, chamada Onésimo. Nessa viagem, coisas extraordinárias acontecem. Tudo por quê? Porque eles se tratam como irmãos. Meus amados irmãos, é isso que nós somos, irmãos. Não existe concorrência. O concorrente, o inimigo das nossas almas, também é inimigo de Deus. Mas nós somos irmãos, louvado seja Deus.
Isso é glorioso. Nós podemos ter grandes títulos, até mesmo de apóstolos, de enviados, mas o que importa é que nós nos tratemos como verdadeiros irmãos. Paulo trabalha aqui com uma verdadeira intimidade com Deus, porque ele vai repetidas vezes, dizendo: apóstolo de Jesus Cristo, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua no verso 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Olha que coisa linda, porque Paulo coloca Deus em tudo, como prioridade para tudo. Isso, meus amados irmãos, traz para nós uma reflexão muito importante, porque muitas das vezes nós nos esquecemos de quem é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós nos esquecemos que nós temos alguém, e nós ouvimos aqui na quarta-feira passada, e isso precisa servir de uma, não só reflexão, mas de uma mudança de comportamento, não somente de hábito, mas de comportamento. Nós ouvimos aqui quarta-feira passada, o nosso pastor Camilo dizendo assim: olha, às vezes os crentes se perdem, porque eles não atingem a sua posição de filho, e aí não chama o pai de papai, porque essa é a liberdade que Jesus nos deu, igreja. Deus é o nosso papai. Fale, não tenha vergonha, tenha ousadia, se achegue com fé e confiança no trono da graça e diga: oh meu Pai, me ajuda a te amar mais, me ensina a te amar mais, meu Pai. Olha, dá para encher a boca, igreja, e dizer: oh meu Pai amado, eu te louvo e eu te amo. Se a gente só tratá-lo como Deus, a gente cria uma formalidade da qual o Senhor Jesus nos ensinou várias vezes que não é necessário. Então nós precisamos entender, e Paulo vai dizendo tudo isso: Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ele está chamando Deus, ele está mostrando: olha, existe uma pessoa aqui que a gente tem que ter harmonia nos trabalhos, e essa pessoa é o Papai do céu. Nós vamos seguir, porque Paulo, ele traz, ao citar aqui Timóteo, ao citar o seu companheiro de trabalho Epáfras, ele mostra que ele tem uma harmonia de trabalho entre os irmãos, ou seja, não tem espaço para vanglória, não tem espaço para disputa a respeito de departamentos, porque na igreja nós somos um corpo, e uma mão não fica beliscando a outra mão para ver se dói mais ou dói menos. Não, antes elas se ajudam e trabalham em verdadeira harmonia. Louvado seja Deus. É isso que é a igreja: harmonia, relacionamento. Algo maravilhoso nós vamos aprender no discorrer dos outros versos, e a gente vai dar uma esticadinha, porque a igreja de Colossos, ela recebe um tratamento maravilhoso do apóstolo Paulo, porque ele vai dizendo assim: orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tem para com todos os santos. A igreja que havia sido plantada numa terra com decadência, e é interessante isso, meus amados irmãos, porque a igreja de Filipe também tem essa mesma característica de pobreza. No entanto, são essas igrejas que se despontam como maior ajudadoras do ministério do apóstolo Paulo.
Olha que coisa interessante, porque nós vamos ver que essas pessoas, mesmo vivendo uma vida regrada, uma vida com muitas dificuldades, contudo, eles não mediam esforços, não havia barreiras, não havia desculpa para que eles fizessem as coisas para Deus, além da expectativa. É mais ou menos aquilo que o Senhor Jesus ensina quando Ele observa aquela mulher, aquela viúva que entrega a sua oferta pequenininha, porém a de maior valor. Isso traz para nós uma reflexão importante, chegou a dizer dura, porque nós estamos muitas das vezes negligenciando o nosso comportamento de cristão, porque nós estamos dentro de uma casa de oração, num país onde ainda há liberdade para adorar a Deus, em meio às dificuldades, mas nós temos condições de adorar a Deus, de evangelizar, e nós estamos deixando passar o tempo. Certa feita alguém falou assim para um pastor: pastor, talvez ele queria criar uma situação de afago no ego, né? E ele diz assim para o pastor: pastor, ora por mim. Mas naquele dia o pastor teve discernimento espiritual, e a pergunta que o pastor fez para aquele obreiro foi a seguinte: por que você pede que eu ore por você? Para que eu tenha mais humildade. E a resposta do pastor foi a seguinte: e por que você não teria humildade? Qual a razão para nós não sermos humildes? Então, meus amados irmãos, nós vamos observando que o evangelho de 2000 anos atrás, ele ainda é o mesmo para hoje, porque é a palavra santa do Senhor, que sabe todas as coisas. As maiores dificuldades, os maiores problemas, eles estão dentro de nós mesmos, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu não posso viver uma vida inteira dentro da igreja e não encontrar os meus defeitos e decidir expô-los diante da palavra do Senhor e resolver mudar. Resolver mudar. Fale ao teu coração: eu preciso mudar. Meus amados irmãos, nós precisamos mudar, porque o céu ainda é tomado à força, o caminho do céu ainda é estreito, a porta que leva para o céu ainda continua sendo estreita. Então, eu e você, nós devemos desfrutar de todas as benécias que o mundo nos oferece, contudo, não pode haver contaminação no nosso coração, porque o nosso coração é tabernáculo santo, é terra de Deus, é morada do Altíssimo. Então aqui não cabe os prazeres da terra, e nem tampouco a vanglória, o orgulho ou o ciúme, porque aqui é lugar santo, aonde habita aquele que é santo, louvado seja Deus. E Paulo está nos ensinando exatamente essas coisas. O relacionamento entre os irmãos precisa ser um relacionamento saudável, um relacionamento puro, um relacionamento aonde os atributos morais de Deus possam ter liberdade. Atributo moral de Deus: fidelidade. Atributo moral de Deus: a lealdade, a verdade, o amor. Então Paulo vai nos ensinando, e aí seguindo: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Glórias a Deus. Nós vamos notar que esses homens aqui, essas mulheres, esse povo de Colossos, eles romperam com os seus deuses antigos, com as suas tradições antigas, e agora
eles estão dispostos a viver o Evangelho, a verdade da palavra. Meus amados irmãos, aqui é um ponto crítico para nós nos dias de hoje, porque muitas das vezes nós nos encontramos não como verdadeiros homens que tiveram um encontro com Deus e abandonaram todas as suas crenças e costumes, mas nós nos tornamos como simpatizantes do Evangelho. É um culto bonito, é um culto agradável, tem uma música boa, os irmãos se preparam, eu gosto da palavra, mas ainda tem os maus hábitos que as tradições antigas carregam em seu coração. Ainda tem aquela ideia de entrar com o pé direito em todos os lugares. De vez em quando ainda sai ali, aí com o perdão da palavra, mas ainda sai um ave, né? Quem nunca? De vez em quando ainda sai um ave, aí está na frente do pastor, corta a língua, mas se não está na frente do pastor, termina a frase inteira. Os maus costumes. Meus irmãos, o Evangelho é transformador. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós fazíamos e praticávamos antes. E eu não vou nem entrar nos detalhes das religiões que fazem as oferendas, não precisa entrar nos detalhes, você sabe disso, e se você pratica, eu quero te dizer nesta noite, que você precisa tomar uma posição, porque o Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho não precisa de nenhum adereço, para que você se achegue ao Papai do céu, com fé e confiança, louvado seja Deus. Para com esse negócio de ter dúvidas a respeito de Deus, para de ter medo do inimigo das nossas almas, repreende em nome de Jesus, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Mas é um tal de ter medo de luz apagada, é um tal de ter medo de passar numa encruzilhada, de passar na frente de um gato preto. Pelo amor de Deus, nós somos libertos em Cristo Jesus, louvado seja seu santo nome. Os cristãos de Colossos, eles abandonaram as suas práticas antigas. Por isso, eles são tratados por Paulo, o quê? Por causa da esperança que vos já está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho. Já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, por que é importante nós firmarmos os pés na pureza do Evangelho? Porque as heresias, elas não vieram de pessoas de fora da igreja. Não, é lógico. Imagina, nós aqui, vem um ser estranho, eu quero aqui ministrar a palavra nova para vocês. Nunca. Mas, no nosso meio, de vez em quando aparece uma falta aqui, uma falta ali. Estou generalizando, não estou dizendo no nosso meio aqui, mas generalizando o que aconteceu em Colossos e o que acontece no Evangelho nos dias de hoje. Eu vou citar a grande batalha de Paulo a respeito dessa posição contra a heresia, que Paulo rebate pela palavra, e nós vamos chegar lá quando ele vai falar que Jesus é o Senhor, é Deus, o Deus visível, o Deus invisível, que é soberano sobre todas as coisas. Porque eles começaram a questionar a santidade de Deus, do Senhor Jesus. Como pode Jesus, sendo Deus, estar encarnado? Então começou assim, uma dúvida plantada no coração de um ou de outro, porque eles tinham a certeza que a carne havia a essência da maldade.
Então era impossível Jesus ter se encarnado. Se ele se encarnou, então não era Deus. Se ele era Deus, ele não se encarnou. Então ele não nasceu de uma virgem. Olha só as heresias nascendo ali. A terra foi formada do acaso, jogando fora a palavra de Deus. Não é hoje nós não ouvimos isso? Hoje nós já não temos entre nós pessoas que se dizem cristãos, mas quer conjugar as teorias com a palavra de Deus em Gênesis 1, 2 e 3? É isso que acontece. A gente não percebe, quando vê, a gente está aceitando. Olha, é legal, parece que combina mesmo com o jeito que está na Bíblia. Bem, não está muito bem na Bíblia, mas aqui está dizendo uma coisa, mas começa assim, trazer dúvida no coração. Mas o Senhor, Jesus Cristo, Ele é Deus, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele estava no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, louvado seja Deus. Então Paulo vai rebater essa situação toda, mas para isso ele mostra para aquela igreja o quão maravilhoso era a comunhão entre eles e o processo de crescimento de fé e de esperança. É algo que nós não podemos perder jamais, a permitir que haja uma decadência espiritual em nós. Nós vamos seguindo. Paulo vai contra o paganismo, e aí ele vem discorrendo. Se a gente não correr, eu não consigo terminar. Então os irmãos tenham paciência conosco. No verso de número 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da sua herança dos santos da luz. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Paulo faz aqui uma oração surpreendente. Ele ora para que a igreja cresça. Ele ora para que a igreja tenha fruto, para que a igreja cresça na obra, no conhecimento de Deus. Quando foi a última vez que a gente se derramou em lágrimas, pedindo: dai-me filhos espirituais, senão eu morro? Você já orou assim? Eu orava assim bastante lá no Tealho, lá no Recanto, lá no Jabaquara, lá na Formosa. A gente precisa orar mais para que Deus traga crescimento para a sua obra. Crescimento entre os nossos irmãos. Não é só de contingente, mas é também de qualidade em nós. Nós precisamos exercitar a oração, meus amados irmãos. O verso que foi lido aqui, deixa eu achar as páginas que eu escrevi hoje à tarde, para a gente dar sequência. Deixa eu ver quem que vem primeiro. A oração fala das prioridades de alcançar pessoas que nem ao mesmo conhecemos.
Olha o exemplo do apóstolo Paulo, ele não conhecia os irmãos de Colosso, contudo, ele se entregava a Deus em oração, clamando que houvesse sobre eles a multiplicação do evangelho, que houvesse frutificação, que houvesse conhecimento, que o derramamento do Espírito Santo fosse pleno na vida dos irmãos e que eles vivessem a plenitude do evangelho do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, isso fala de uma igreja avivada, fala de uma igreja que tem propósitos. Quando eu e você, nós nos ajuntamos para orar, sabe aquele momento mais difícil no culto, quando o pastor está aqui fazendo o apelo, às vezes as pessoas estão saindo, é de cortar o coração, Denis, vem aqui por favor. Denis faz a figura de Deus, e através da palavra ele fala comigo. Agora na oração, minha vez de falar com você. Sabe o que eu faço? É isso que nós fazemos. A oração é o momento de falar com o Papai do Céu, igreja. Obrigado, Denis. E nós, muitas das vezes, perdão da palavra, negligenciamos um momento tão sublime, que é poder entrar no trono da graça e dizer: Papai do Céu, salva, a tua palavra foi ministrada, salva, Papai do Céu, liberta o cativo que está aqui dentro, traz ele para a tua luz, Senhor. Mas a gente está preocupado, que hora que vai abrir a cantina, se tem um carro na minha frente, que eu estou com pressa para ir embora, porque eu tenho alguma coisa importante para assistir na minha televisão, a gente está apressado, porque eu tenho uma conta para pagar amanhã, é amanhã a conta, mas eu estou com ela hoje. Eu acabei de receber o maná do céu, a palavra, o pão vivo, e a gente não entende o que está acontecendo. Meus amados irmãos, o culto é para o Senhor. Você não faz culto para você. Você faz culto para o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Criador do Universo, aquele que nos deu vida ainda no ventre da nossa mãe, que naqueles milhares e milhares de espermatozoides, Ele escolheu você e a mim, para fecundar e dar vida, com propósito, de nós sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Ele nos prometeu de vir nos buscar, no dia do arrebatamento da sua igreja. Ele nos prometeu, aquele que é fiel, em essência, Ele nos prometeu, e a gente não entende o que é entregar a Ele um culto de adoração. E Paulo ora para aqueles irmãos que ele não conhecia, dizendo que é importante que eles crescessem, que tivesse fortaleza, que tivesse a glória de Deus, que aprendesse a ter paciência. Interessante, eu não trouxe a questão da palavra no grego, mas essa ideia da paciência vai tratar a respeito dos problemas circunstanciais. Quando Paulo escreve aqui no verso de número 11, dando força, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, com muita alegria, que é o significado da palavra. Mas quando ele trata aqui de paciência, ele vai falar dos problemas circunstanciais, ou seja, todo o problema que acontece à minha volta, Paulo está orando para que aqueles irmãos possam ter o quê? Paciência, para suportar as dificuldades do dia a dia. Paulo vai mais além, porque quando ele trata aqui da longanimidade, agora já não é mais das circunstâncias, mas é do trato com as pessoas. Olha que coisa linda, que Paulo, na sua oração, ele vem tratando a respeito de que
eu e você, os irmãos de Colosso, nós precisamos em Cristo Jesus a desenvolver o fruto do Espírito da longanimidade, para que não haja o quê? Ruptura na harmonia, ruptura no corpo, para que a unidade de Cristo permaneça em nós. E essa é bem interessante, porque não importa se o irmão ou você mesmo seja uma pessoa difícil de se lidar. Tem algum anjo aqui? Nem um bebezinho para a gente dar uma animada? Ah lá, a menininha da Jaqueline. Achamos um anjo. Ah, mais dois ali. Ó. O pastor Aderaldo é um anjo. Não tem ninguém anjo, meus amados irmãos. Temos tantos defeitos quanto qualidades. A gente precisa aprender a se tratar com longanimidade, a ter paciência com os irmãos. É isso que Paulo está ensinando. Que haja entre vós, né, que busque a capacitação, a oração, ela promove, porque a oração constrange. Se eu e você nós orarmos, a oração nos constrange a sermos pessoas reflexivas. E se eu e você, a gente começa a ter uma reflexão sobre o nosso comportamento, então as coisas começam a melhorar. Aí eu me atrevo a usar o Salmo. Qual que é o Salmo 37? Eu vou achar, e aí vocês vão ler, que senão dá problema. Deixa eu ver se é o 37. Ainda bem que a gente não achou. Mas vai falar que a gente não pode ser como aqueles que precisam de cabresto, né? Os irmãos depois procurem. Vamos dar sequência, dando graças. A oração fala de capacitação. A oração fala de conhecer a vontade de Deus. A oração fala de ter propósito. A oração que Paulo faz fala de ter propósito para combater o engano da heresia. Porque é só no poder do Espírito Santo, porque aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, e nós precisamos entender que nós somos corpo de Cristo, e então nós somos atacados. Quer ler? Então leia. Não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, freio, para que não se cheguem a ti. Está vendo, meus amados irmãos? O amor de Deus, ele é tremendo, porque ele traz a simplicidade para a gente entender o que ele quer. Quando a coisa está muito difícil, não entendi, espera aí, eu vou dar um exemplo bom para vocês. Então, Jesus falou assim comigo, que eu preciso ter entendimento, para não ser como um animalzinho que precisa de cabresto. Deus nos deu liberdade para conhecê-lo. Então a oração, ela promove tudo isso, promove o conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus na minha vida. Se nós fizéssemos uma enquete hoje, e fosse essa a pergunta: você sabe o que Deus quer que você faça? Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? A oração responde, meus amados. Se a gente orar, Deus responde. Deus responde e dá o propósito e nos faz
ter força para combater as heresias, a buscar a capacitação para lidar com as situações, para lidar com as pessoas, através da paciência e da longanimidade. Ou seja, na oração nós aprendemos a descansar em Deus e perseverar diante das circunstâncias e a desenvolver a longanimidade com as pessoas. E não somente isso, mas também nós vamos perceber que na oração nós aperfeiçoamos a adoração ao Senhor, porque na intimidade nós vamos descobrindo quem Ele é, e ali nasce a adoração do nosso coração. Por isso a oração é tão importante, por isso que Paulo traz essa oração, mesmo não conhecendo aqueles irmãos. Mas nós vamos seguir aqui a partir do verso 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que texto maravilhoso, o verso de número 13. E aí o 14, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. A obra de Cristo, a sua obra redentora, e também a obra da criação, que nós vamos tratar aqui um pouquinho, de uma forma bem breve. Foi Deus quem nos libertou das trevas, meus amados irmãos. Nós não tínhamos força, nós não tínhamos entendimento, e eu vou te dizer mais, nós não tínhamos sequer desejo de sair daquele lamaçal de pecado, mas o Senhor, no seu poder e no seu amor, nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Isso é motivo, igreja, de nós adorarmos ao Senhor com muita alegria. Isso é motivo de nós termos uma vida plena diante do Senhor, em meio às dificuldades que vêm, em meio às situações que nos constrangem. Contudo, nós sabemos que o nosso Redentor, Ele vive para todo sempre. Louvado seja Deus. Tem dificuldade, mas isso não é nada quando eu olho para o sacrifício que Jesus fez, simplesmente para me chamar para a sua luz. Mas aí nós vamos percebendo que Ele traz muito mais, porque Ele é muito mais do que tudo isso. Quando Ele nos traz para a sua luz, Ele vai criando uma intimidade conosco, e nós criando intimidade com Ele. Aí vai chegar um tempo, e eu creio que você já passou por isso. Fecha os olhinhos. Jesus diz assim, ó, todo mundo de olhinho fechado. Escuta a voz de Jesus. Já não te chamo mais de servo, te chamo de amigo, pois ao amigo tudo conta. Louvado seja Deus. Jesus é teu amigo, igreja. Ele é nosso amigo, igreja. Jesus conta tudo para nós. Está aqui, ó, o povo está aí em polvorosa, sem saber o que está acontecendo. As coisas estão tendo, a terra está tendo convulsão, o universo está em convulsão. Contudo, eu e você, nós temos a palavra do Eterno, que já nos ensinou sobre tudo isso. Eis que os tempos estão breves, haverão guerras, rumores de guerras e terremotos. Contudo, fique firme, porque em breve eu voltarei para buscar vocês. Louvado seja Deus. Jesus está às portas, meus amados irmãos, e é isso que nos traz a viva esperança. A obra da criação, no verso 17, deixa eu só ler aqui o verso 15, o qual é a imagem de Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Louvado seja Deus. Aqui Paulo está rebatendo aquela questão que nós falamos, das dúvidas que aqueles homens começaram a criar,
porque não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, e aí começou-se as heresias, a heresia de Colosso, propriamente dita, com relação a Jesus como Filho de Deus, como Deus. Eles começaram a duvidar, e aí Paulo escreve dessa forma maravilhosa. Nós que somos espirituais, que temos o Espírito Santo, a gente olha para esse texto, e ele parece que escancara, que abre a nossa mente, porque é a beleza de Deus. Olha que coisa interessante. Eu escrevi aqui que, deixa eu achar onde eu escrevi. Os irmãos, eu tenho certeza que muita gente já ouviu a palavra exegese, e às vezes a gente nem sabe o que é, porque não é uma palavra de uso comum. Exegese significa a explicação detalhada de uma obra, esmiuçada. A exegese é você olhar palavra por palavra daquele livro. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Olha que coisa linda. Porque Ele é a obra detalhada, é a explicação detalhada de Deus. É Jesus. Tudo é Jesus. Ele é tudo, meus amados irmãos. Ele é tudo. Na obra da criação, Paulo, ele rechaça a teoria de que a vida surgiu ao acaso. Por isso que ele fala que a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Paulo vai rebater essa ideia absurda de que a vida surgiu de um caos. Como pode algo tão organizado nascer da desorganização? Não, o nosso Deus é ordeiro. Esse é um dos atributos maravilhosos de Deus, porque Ele fez tudo perfeito. Ele foi tão perfeito que a Bíblia diz que no seu 7º dia, Ele parou. Porque Ele é perfeito. Ou seja, se fosse eu, se fosse você, a gente já está tentando fazer alguma coisa até hoje. Se fosse na teoria dessas pessoas, eles estariam até hoje, como tentam colocar até hoje, teoria. Mas teoria, meus amados irmãos, é só teoria. Agora, a palavra de Deus, ela é fiel, louvado seja seu santo nome. E ela foi feita, e ela foi explicada, para que eu e você tivéssemos o livre acesso, através do Espírito Santo de Deus, para entender as coisas que são espirituais, porque aquele que é espiritual, discerne as coisas espirituais, e de ninguém é discernido, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo, sem dificuldades. E isso é importante. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro ao Senhor, quando eu busco de Deus a explicação, quando o Espírito Santo resolve me agraciar com entendimento, eu não preciso me preocupar com as coisas que o mundo tenta colocar na nossa cabeça, através das mídias, através das teorias, porque eu sei o que é a verdade. A verdade é o que Deus nos deu através da sua palavra gloriosa. E Paulo aqui está sendo muito simples, explicando que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor de tudo. Glória a Deus. A esperança, Jesus Cristo, autor da criação. Jesus Cristo também é o sustentador da criação. Olha que coisa interessante. Quem pode ler para mim Hebreus 1, do 1 e o 2? Vamos correr que nós vamos terminar em nome de Jesus, até o verso 27. Hebreus 1, 1 e 2. Glória a Deus. Você vê que o escritor aos Hebreus,
combina aqui com o que o apóstolo Paulo está rechaçando a respeito de uma teoria infundada. E o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, verso 30, vai dizer: eu e o Pai somos um. E aí no capítulo 14, verso 9, quem me vê, isso é maravilhoso, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é o autor da criação e o sustentador da criação. Os versos 18 e 19, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, na sua relação com a igreja, ele é o cabeça da igreja. Isso é muito importante entender, porque como cabeça da igreja, a gente não faz ideia do que é o seu poder, porque às vezes a gente se confunde. Afinal de contas, Deus fala conosco através dos nossos irmãos e irmãs. Deus fala com os homens através dos homens. Senão não seria possível nós termos esse entendimento. Vamos nos lembrar do que aconteceu lá, né, com Moisés, quando o povo pede para ouvir a voz de Deus, e eles se assustam tanto que eles falam: não dá para nós. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, encontrou um meio correto de se comunicar conosco, através da sua palavra, através de pessoas, falando com pessoas, em plena harmonia, no poder do Espírito Santo. Eu quero te dizer nesta noite, diante de todos os desafios que você tenha, de todos os medos que você tenha, eu vou lançar uma palavra profética para o teu coração. Deus ainda continua no controle. Ele é absoluto, Ele é o Todo-Poderoso. Quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, eu quero te dizer que é o Senhor guiando a tua vida. Louvado seja Deus, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele continua no controle, Ele é o Todo-Poderoso. Quando as pessoas chorarem, se amargurarem e pedirem que os montes se sobrecaiam sobre eles, é o plano de Deus, porque é Deus no controle eterno, porque tudo está escrito na sua palavra. Mas eu e você, se permanecermos firmes e fiéis naquilo que Ele nos propôs, eu quero te dizer que existe uma saída. Louvado seja Deus, e a saída é o céu. Quando as trombetas tocarem, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, mas eu e você, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Então nós o veremos face a face como Ele é. Louvado seja seu santo nome. Nós temos a redenção eterna em nosso favor, igreja. Não temas, o Senhor é contigo. Vá, tome posse da herança que lhe foi proposta. Ele é o cabeça da igreja, porque Ele é a fonte da igreja. Tudo vem por Ele. Cristo, Ele foi o vencedor da morte. Tem que terminar. O pastor Moisés falou: termina. Verso 19, verso 20: havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Olha que coisa extraordinária. É entender que quando o pecado veio no mundo, eu costumo dizer o seguinte: Adão, quanto tempo será que ele passou resistindo às astúcias do maligno? A gente nunca vai saber. Mas quando o pecado entrou no mundo,
houve uma desconstrução, não somente da vida biológica, mas da vida espiritual, mas também dos astros. Porque todo o universo entrou em colapso. Afinal de contas, a obra de Deus ela é perfeita. Mas o pecado entrou e com tudo isso trouxe o seu salário, que é a morte. E a morte não somente espiritual, não somente física, mas também dos seres, dos astros. Mas o Senhor Jesus, Ele trouxe a sua reconciliação. A vós também, verso 21, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Não existe pecado tão grande que o amor de Deus não tem a capacidade de cobrir e de perdoar. Mas muito mais além do que isso, é o nosso dia a dia, porque se nós, naquele dia que aceitamos a Cristo, que recebemos o Senhor Jesus, já tivéssemos ido para o céu, mas a gente continuou, porque nós temos uma tarefa, e em meio a essa tarefa a gente continua cometendo erros, pecados, e o apóstolo João, ele vai dizer assim, duas coisas muito importantes, adoráveis, finca aí no teu coração como estaca, como alicerce para a tua vida, preste bem atenção, deixa eu escrever na tábua do teu coração, aqueles que estão em Cristo, é nova criatura, e o maligno não lhe toca, você é de Jesus, igreja, você é de Jesus. O diabo pode até fazer barulho ao teu derredor, mas eu quero te dizer que você é de Jesus. Outra coisa para servir de alicerce para a tua fé, se pecardes, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo Todo-Poderoso, aleluia. Então nós estamos guardados em Cristo, e olha aqui que Ele faz conosco, no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ele afastou os nossos pecados, meus amados irmãos. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo é ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo corpo que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Você imagina esse processo da redenção? Nós agora recebemos as bênçãos de sermos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, e ele ainda vem com essa questão de que a esperança da glória em nós. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa despercebido, mas esse texto é tão glorioso, é o Pai dizendo para nós, assim, eu tenho esperança em vocês,
eu acredito em vocês. Vamos nos colocar de pé. Deus está falando conosco, o nosso papai do céu está dizendo assim: olha, eu quero incentivar vocês. Vocês não precisam ter uma vida de marasmo, uma vida de dificuldades. Não, eu tenho esperança com vocês. Eu vou ficar perto de vocês. Até a consumação dos séculos, tá bom para vocês? Eu vou ficar com vocês. Se anima, igreja. Eu estou com vocês. Se anima, porque eu estou com vocês. Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Tu és santo, poderoso, Senhor. Nos ensina a orar, Senhor amado, a orar por aqueles que nós não conhecemos, Senhor. Salva, ó Pai bendito, enche a tua casa, Senhor amado, com filhos espirituais. Nos ajuda, Senhor, leva-nos, ó Pai amado, a termos encontro com pessoas que realmente necessitam e que nós possamos, Senhor amado, no abrir da nossa boca, manifestar a tua graça, Senhor. Não importa quem nós somos, mas aquilo que nós temos, e nós temos o teu santo evangelho em nós, a tua boa nova, Senhor amado, que possa fervilhar em nosso coração, que nós possamos encher a nossa boca de riso e alegria, para manifestar a graça, com fé e esperança, de que há possibilidade de uma vida nova, para aqueles que ainda não te conhecem. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, levanta nesta igreja, Senhor amado, os teus filhos, como um verdadeiro exército, Senhor, que nós possamos nos posicionar, como aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos desperta, Senhor amado, para nós buscarmos a Ti em oração, Senhor, que nós possamos ter graça, Senhor, que nós possamos ter longanimidade com os nossos irmãos, que nós possamos tratar uns aos outros como o Senhor tratou os seus discípulos, ensinando, Senhor amado, o quão importante é servir. Que nós possamos ser verdadeiros servos, Senhor, da tua bondade, da tua graça, reconhecendo que o Senhor fez por nós, Senhor, é algo extraordinário, e o Senhor quer que nós possamos fazer também através das nossas vidas para outras pessoas. Deus, levanta, Senhor, a tua igreja como um exército forte, Senhor. Nos ensina, Senhor amado, a termos ousadia no ministério de oração, Senhor, que nós possamos buscar a Ti, ó Pai bendito, e conhecer a Tua voz. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor, e manifesta o teu poder. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Sente adorando ao Senhor. Os nossos irmãos diáconos estarão passando com a salva, e nesse momento você tem liberdade para entregar a sua oferta, seu dízimo no dia de hoje. Vem renovar os nossos dias, como antes, ó Senhor. Vem acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Nossos dias, como antes, ó Senhor. Vem acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. A situação do mundo é fatal, o comodismo é total, só se vê gente chorando. Certamente que os mancebos cairão, os jovens se enfraquecerão, e o amor de tantos esfriando. Se esse mundo só
te causou. Se um amigo te deixou, ainda existe solução. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão. Só aqueles que esperam no Senhor terão forças e vigor e jamais desistirão. Vem renovar os nossos dias como antes, ó Senhor. Venha acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar os nossos dias como antes, ó Senhor. Venha acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar os nossos dias como antes, ó Senhor. Venha acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preenche o nosso ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Estamos encerrando o culto de ensino. Convido os irmãos a trazer para quarta-feira que vem papel e caneta. O pastor está ministrando aqui e você vai tomando nota aí daquilo que tudo que é novidade para você. Então traga papel e caneta. Crente com papel e caneta vai ficando municiado de conhecimento. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade de estar na sua casa, ouvindo e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Ah, Senhor, abençoa e que essa palavra possa ficar guardada na tábua do nosso coração. Senhor, que possamos aprender cada vez mais de Ti, Senhor, porque precisamos e necessitamos conhecer da Tua palavra. Ah, Senhor, continua conosco, continua nos dando vitória, continua, Senhor, falando com a tua igreja. Ah, Pai amado e eterno, agora eu te peço, Senhor, nos conduza em paz e em segurança aos nossos lares. Dai-nos, ó Deus, uma noite de sono tranquila, e amanhã, Senhor, a ti pertence. Senhor, é o que eu te peço, ó meu Pai, e já te agradeço desde hoje para todo sempre. Amém. Mãozinhas ao alto. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja e esteja com cada um de nós, e todos juntos dizemos amém. Adeja 2025. E semeando. Oh glória, que Deus abençoe, nos conduza em paz.